No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós vamos dos versos 25 ao verso 34, é o texto que vamos refletir essa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar de um modo muito especial a sua vida aqui hoje, principalmente se você tem alguma dor aí na sua alma. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Vou falar sobre Jesus e a poderosa linguagem dos sinais. Amém? Já eu explico. Vamos ler o texto. Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. É um texto extraordinário, é um texto tão forte, tão profundo. Há muito tempo eu venho pesquisando sobre esses textos pontuais da Bíblia. Textos que todo mundo lê, mas quase ninguém pensa sobre eles. E esse texto, em especial essa semana, eu lendo alguns textos, algumas coisas das minhas pesquisas normais, esse texto, um dos aspectos dele se agigantou diante dos meus olhos, que eu fiquei falando: meu Deus, como eu nunca tinha visto isso. E esse é o lado bom de você congregar numa igreja e poder ministrar a esse povo que você já conhece, porque na exata hora nasceu a mensagem. E eu já falei para o pastor Salmo: pastor, domingo é essa daí, essa mensagem, já nasceu ali, porque é uma mensagem muito forte, que fala muito aos nossos corações. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje profundamente impactado, porque não é uma coisa simples, é uma coisa que todo mundo passa, mas a gente se especializou em fugir disso. Eu quero falar de Jesus e a poderosa linguagem dos sinais. Porém, para começar, eu preciso fazer uma distinção necessária. Eu não estou falando da linguagem de sinais, mas dos sinais. A primeira é uma poderosa ferramenta de comunicação. A segunda é um poderoso grito de socorro. É desse que eu quero falar. A linguagem dos sinais. Aquela que a gente faz direto, mas não percebe. Aquela que a gente ficou tão especialista em teatralizar, que não percebe que se profissionalizou. Você vai entendendo à medida que eu for falando. E acredito eu que pelo Espírito Santo você vai se identificando, que é para poder chegar ao final dessa mensagem tomando uma decisão aqui hoje. Amém, irmãos? Eu anotei algumas coisas que eu acho muito importantes. Uma coisa que me chamou a atenção relendo esse texto e outros textos é que Jesus sempre foi o mestre das sutilezas. Jesus era extremamente sutil. Jesus só não era sutil com político e bandido na época. Ele chamou, por exemplo, Herodes de raposa. Fariseu ele atacava de jeito. Mas toda e qualquer pessoa honesta que sofria tinha em Jesus um mestre de sutilezas, um Deus que para e conversa, um Deus que senta, que anda, que caminha,
que olha que frase belíssima que Marcos registrou, olhava na multidão para ver quem tinha tocado, um Deus que se preocupa em saber quem foi que quis entrar em contato comigo num modo tão desesperado. Ou seja, existe um Deus capaz de decifrar a linguagem dos sinais, aquela que a gente fala com os sinais porque não tem coragem de falar com as palavras. Jesus identificava perfeitamente as palavras gritadas nas entrelinhas, os pedidos de socorro que vinham dos gestos, a lágrima que nunca escorria. Jesus viu, sempre viu. Aliás, Jesus sempre viu o que só a poderosa linguagem dos sinais consegue comunicar. E aí, eu tenho já uma notícia muito boa. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele viu, Ele ainda vê. Ele ainda é o Deus que enxerga as linguagens dos sinais. Ele ainda é o Deus que sabe quando a gente ri por fora, mas se arrebenta por dentro. Ele ainda é um Deus que sabe quando a gente fabrica todo um alto astral para fugir daquilo que a gente está vendo no espelho. Jesus é o mestre das sutilezas. Tem muita gente ainda hoje que grita no silêncio. É gente que chora por dentro, gente que sangra na alma, que ri nervosamente como se protestasse de tudo. Você já viu gente que às vezes está sorrindo, dando aquela gargalhada, e você tem a sensação estranha de que aquilo não é um sorriso? Gente que parece protestar pela vida. Sabe o que é isso? Dores caladas, internalizadas. E dores caladas tendem a forçar a barra de modo a quebrar as nossas defesas e resistências. E quando isso acontece, as dores ficam caladas, a gente não fala, não se abre, isso vai guardando, é aqui que a gente fala sem querer, é aqui que o marido fere a esposa o marido, é aqui que a gente desabafa quando não deveria, no momento errado, é aqui que a gente grita com as pessoas que mais ama, é aqui que a gente fica com a vida amarga, semanas intermináveis, noites assustadoras. É aqui que riso de criança incomoda, é aqui que você não vai para festa nenhuma, prefere ficar em casa debaixo de 7 chaves, é aqui que você não abraça ninguém, porque todo abraço tem a sensação de que alguém vai te apunhalar pelas costas. A linguagem dos sinais fala por você, aquilo que você tem medo de falar. E você tem um mestre hoje que sabe exatamente decifrar isso. É tão tremendo isso que ele disse: vou mandar um consolador para vocês, vocês vão precisar. Nós temos um consolador, um Deus capaz de entender linguagem cifrada, um Deus capaz de entender as coisas que a gente diz só para a gente mesmo, e às vezes com medo de que a gente mesmo escute aquilo que disse, por isso que a gente murmura. É interessante isso. Eu fiz até uma listazinha de coisas que a gente trabalha na base da linguagem cifrada, a linguagem dos sinais. Por exemplo, geralmente o estômago da gente queima por causa de raivas internas. Geralmente o corpo passa a engordar muito quando é punido raivosamente. Hoje existem, do ponto de vista da biologia, diversas doenças do comer, por exemplo. A gente está conseguindo elevar o pecado da gula à milésima potência, porque gula não é só quando eu como. Gula é também quando eu quero comer alguém, eu vou te engolir. Quer ver uma coisa? Quando você engorda demais, isso é chamado, tem um nome, né? Obesidade. A doença do comer errado. Quando você engorda de menos, tem também um nome, não é? Você se esconde, não quer ver ninguém, fica aquele pele e osso, aquela visão complicada. Mas também tem uma doença nova, entre aspas, tem surgido na modernidade, chamada ortorexia, a doença do comer correto. É gente que não come se não mastigar 432 vezes e não lê o rótulo de fora a fora pelo menos 15 vezes, né? Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando mais inimigos do que de fato já tem. Sabe por quê? Porque por dentro o corpo está dizendo outras coisas, então começa a projetar fora. Quer ver? A lista não terminou não, ó. As unhas costumam quebrar quando os punhos ficam fechados tempo demais. E às vezes a gente fecha o punho tempo demais por causa do ódio, por causa da indiferença, por causa da vontade de esganar, mas não faz. Pode perceber que na maioria dos filmes, antes do vilão e do herói brigarem, eles primeiro fecham a mão. E a questão da câmera faz questão de frisar que houve um fechar de mãos antes do golpe, porque nenhum golpe acontece quando se encontra, acontece na gênese, quando é arquitetado o golpe. Todo murro nasce de dentro. É por isso que os poetas antigos diziam que na televisão, o que dói no tapa é o som.
A linguagem dos sinais é poderosa. A minha lista não terminou. A nossa pressão costuma subir muito quando o medo aprisiona a gente. É panela, literalmente, de pressão. Nesse caso, todo mundo vira ameaça. E aí você não consegue mais se aproximar de ninguém, porque todo mundo vira ameaça. Em cada esquina a gente vê um fantasma. Os joelhos passam a doer cada vez mais, porque nunca se dobram. Então nem precisa mais de cartilagem para isso. O câncer mata muito mais quando a gente não perdoa ou quando a gente cansa de viver. As piores doenças não são essas que a gente clama todos os dias. Uma cura de uma doença aqui, de um resfriado lá, de uma diabetes aqui. O problema maior não é o que se apresenta do lado de fora, é o que se apresenta por dentro. Você quer ver uma coisa? Tem milhares de pessoas hoje brigando para conquistar, fazer sucesso, aparecer na vida, porque não conseguem suportar aquilo que são pessoalmente, em casa. O grande problema é não se enxergar como alguém diante do espelho. Então passa a vida inteira tentando projetar nos outros aquilo que nunca foi. Vive a vida inteira criando uma série de coisas para dar a sensação de poderio, de soberania. Por exemplo, uma das coisas novas de hoje que tem por causa das mídias é a pessoa se sentir íntimo do artista porque o artista curtiu uma foto ou retuitou uma frase. O cara se sente a pessoa mais extraordinária do mundo porque ele tem, entre aspas, intimidade com alguém famoso. É a síndrome da boneca de luxo. Alguém colocou a seguinte frase num epitáfio de um velho lá na Inglaterra: morreu asfixiado pelas palavras que nunca teve coragem de dizer. Imagina, esse velho morreu asfixiado pelas palavras que nunca disse. Quanta gente hoje condenado a morrer asfixiado pelas palavras que nunca disse. Quanta gente condenada a morrer asfixiado pelas próprias cordas vocais. Quanta gente que poderia ter dito muita coisa e já limpado a alma, mas está guardando entulhos emocionais e psíquicos a vida inteira. As pessoas que entram e saem das grandes igrejas hoje estão o tempo todo procurando algum modo de falar, mas não conseguem. É por isso que todo dia alguém surge com uma coisa nova, um manto novo, um mistério extraordinário. Tem sempre um êxtase, um demais. É a espiritualidade drogada. Os traficantes da fé vendem isso para ver se você se sente alguém. E aqui eu tenho para você a solução perfeita. O nome dele é Cristo. Só Cristo basta. Cristo é capaz de entender, decifrar, curar, não apenas os motivos, mas a causa. Ele é o Senhor que limpa perfeitamente, por dentro, por fora, aquilo que sangra fora, aquilo que é a raiz dentro. Ele é o Deus que faz a gente enxergar os dois lados da vida. Por isso que nós ainda estamos vivos, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas ainda nos sustentam. Davi, olha que coisa interessante, lá no Salmo 32, verso 3, olha o que Davi escreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Que frase extraordinária, principalmente quando você olha no contexto judaico. Na poesia judaica, toda vez que você cita ossos, é um indicativo daquilo de mais profundo que existe. Então ele está dizendo nas entrelinhas, todas as vezes em que eu calei meu pecado, que eu não ousei dizer, toda a minha intimidade apodreceu por dentro. Eu virei um monstro às avessas. É muito sério isso. As irmãs estão trabalhando no manancial esse termo perseverança. Se você pegar esse termo e dissecar ele, que é uma coisa que eu faço muito, é da ideia de virar, daí vem perverso. Sabe o que é severo? Aquilo que é duro. Quem persevera é quem pega tudo que é ruim e vira do avesso e tira uma lição daí para poder permanecer de pé. Linguagens das sutilezas. Jesus sabe fazer isso. Um empresário tetraplégico, sabe o que ele fez? Conversando com o seu enfermeiro, ele só virava a cabeça. E ele conversando com o enfermeiro, ele disse uma frase extraordinária. Ele disse assim, ó: esse acidente pelo qual me deixou tetraplégico não quebrou só o meu corpo, ele quebrou a minha alma. Porque daí para frente a minha deficiência não é ficar nessa cadeira, é nunca mais conseguir viver sem ela. Aí quando você enxerga um desabafo desse nível, você dá uma olhada assim para os pés e começa a agradecer a Deus, ainda que eles sejam horríveis, mas eles funcionam. Você poderia agradecer a Deus pelo seu pé? Uma coisa tão simples, né?
Está na linguagem das sutilezas. Aliás, aqui hoje a gente tem pelo menos 100 motivos simples para agradecer a Deus. Pelo menos 100. Você está respirando, o sangue está circulando na sua veia, o coração está batendo, as córneas lubrificadas, você está enxergando, está conseguindo ouvir, está manipulando e interessando as emoções. Você está entendendo o que eu estou falando, cifrando os códigos. Pelo menos um monte de motivos você tem para agradecer a Deus pela vida que você tem, pela experiência de viver. Meus irmãos, nós vivemos na geração da satisfação imediata, geração do imediatismo. É uma geração que acredita que todos os milagres da vida estão ali, na prateleira do mercado da fé, ao alcance da mão. É o que eu chamo de mentira da facilidade. É verdade que todos os milagres existem, mas não estão ao alcance da minha mão, mas da mão de Deus, que dá de acordo com o processo. Ou seja, porque Ele decifra a linguagem dos sinais. Deus não dá apenas aquilo que eu peço no exato momento, porque Ele sabe que a raiz pelo qual eu estou pedindo não é aquilo. Então, ao invés de Ele atingir o efeito, Ele atinge a causa. Ele é um Deus que sabe mergulhar naquilo que me faz ser quem sou. Por isso que eu estou aqui hoje. Uma geração como essa que nós vivemos, é uma geração que quando descobre que a vida não é tão fácil assim, fica profundamente marcada, cansada, frustrada até com Deus. E tem gente que faz as leituras erradas, a gente está falando isso aqui, e o cara fica pensando, mas eu não sou assim, eu sou positivista, em Cristo vai. É linda essa frase, mas ela não suporta segunda-feira. E o meu objetivo central aqui, em qualquer lugar que eu ando por esse Brasil afora, não é vender facilidades, porque eu não sou um vendedor da ambulância da fé. É preciso deixar bem claro que o mundo é complicado, a terra é cruel, vivemos num mundo que jaz no maligno, marcado pelo pecado, com ameaças de todos os lados, suspeitas por dentro e por fora, na linguagem de Paulo, terrores por dentro e por fora. Porém, nós não somos destruídos, porque nós temos um Deus que entende a linguagem dos sinais. Quanto mais cedo você abraçar a verdade, melhor será liberto. Isso é fundamental entender. Uma geração que descobre que a vida não é tão fácil assim, fica extremamente frustrada com todo mundo. É por isso que tem tanta gente marcada nos corredores das igrejas. Interessante que lá na tentação de Cristo, em Mateus capítulo 4, Jesus passa por esse sugestionamento. O diabo oferece para ele pedras em pão. Transforme as pedras em pão. Sabe o que o diabo está oferecendo para Jesus? A tentação das soluções rápidas, do caminho mais fácil, a espiritualidade dos atalhos. E eu louvo a Deus que Jesus não se curvou ante essa proposta. Ele sabe que as pedras têm que ser tiradas, e isso dá trabalho. O diabo diz para ele, é fácil. Vai pelo caminho mais fácil, você tem poder, tem necessidade, tem pedra, transforma e pronto. Não há problema, altere a realidade do jeito que você quiser. E nós temos um Deus que não sai alterando realidades, porque Ele não é mágico. Ele sai fazendo diferença na realidade, porque Ele é o Deus da criação e a realidade também é a criação dEle. Jesus não se curvou diante a isso. Agora, nosso grande problema como humano hoje, é que nós vivemos no que eu chamo de a era dos decepcionados. Um escritor chamado John Cheever fez uma pequena visão do público dele, no caso americano. Olha o que ele diz: a principal emoção do adulto americano que desfruta de todas as vantagens da riqueza, da educação e da cultura é a decepção. É interessante isso. Geralmente era para a gente ser muito mais feliz. Lá pelos idos dos anos 1980 e pouco, 90, uma psicóloga disse o seguinte na USP, disse, olha, o que vai vir no futuro é maravilhoso, nós estamos grávidos de um futuro bonito. Aí mais ou menos por volta de 2015, se não me engano ano passado, fizeram uma pesquisa e uma pergunta para ela, a senhora se lembra que tinha dito isso? Ela disse, lembro. E o que a senhora tem a dizer? Estou profundamente decepcionada com o menino que geramos. É estranho isso, engravidamos de um futuro, o futuro nasceu e a gente diz, esse menino não é meu. Só que nós somos os pais, tem a ver com a gente, foi criação nossa, esse híbrido, esse monstro é nosso. Mistura de perspectivas com falsas esperanças. Geração disso só pode ser a autoilusão. Ou os irmãos gêmeos da paranoia com a loucura. Não sobra muito para ficar de pé. Alguns filósofos modernos trabalham com uma definição bastante incômoda do homem contemporâneo. Eles dizem que o homem de hoje nada mais é do que o animal atormentado. Olha que esperança estranha, não é? Ser um animal e o pior, atormentado, passar a vida nesse tormento. É por isso que mais uma vez eu volto a frisar, só Jesus consegue decifrar essa linguagem. E acima de tudo porque Ele já esteve aqui.
Ninguém explicou para ele como é você falar por fora aquilo que está sangrando por dentro. Ele já esteve entre nós, ele morou entre nós, ele andou entre nós, ele viveu entre nós, ele morreu aqui, mas também ressuscitou ainda aqui, para que a gente soubesse que a morte não tem a última palavra para quem está envolvido com Deus da vida. Um pastor chamado Bob Moorhead, pastor aposentado de Seattle, disse algo que eu acho tremendo sobre a geração contemporânea. Eu fiz questão de anotar aqui, ler para você o pequeno desfecho que ele fez. Ele criou depois de passar anos e anos pastoreando, ele se aposenta e no final da vida ele diz: vou fazer uma radiografia do homem moderno. Olha o que ele escreveu, vê se a gente se encaixa nisso. Nós temos prédios mais altos, mas níveis de paciência mais baixos, rodovias mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais facilidades, menos tempo. Temos mais diploma e menos sensatez. Mais conhecimento e menos juízo. Mais peritos e mesmo assim mais problemas. Temos mais parafernália tecnológica, mas menos satisfação. Mais medicina, menos bem-estar. Tomamos mais vitaminas, mas vemos menos resultados. Comemos demais, bebemos demais, gastamos imprudentemente demais, rimos demasiado pouco, dirigimos demasiado rápido, nos irritamos com demasiada facilidade, vamos dormir tarde demais, levantamos cansados demais, lemos pouco demais, vemos TV demais e oramos demasiado pouco. Multiplicamos as nossas posses, mas reduzimos os nossos valores. Voamos em aviões mais velozes para chegarmos mais rápidos ao destino, a fim de fazermos menos coisas e voltarmos mais cedo. Assinamos mais contratos só para constatar que temos menos lucros. Falamos demais, fazemos amor pouco demais, mentimos com demasiada frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não como ganhar uma vida, essa vida. Acrescentamos anos à nossa vida, mas será que acrescentamos vida aos nossos anos? Cada dia que passa a gente faz mais isso. Interessante que a gente quer o melhor carro, com o melhor ar-condicionado, com o menor consumo possível e com o menor preço possível. A gente quer cada vez mais, pagando cada vez menos. Isso nunca acontece, já percebeu? Que qualidade é cara? Não é verdade? Cada dia que passa alguém está inventando o mais rápido possível alguma coisa para que em menor tempo a gente consiga muito mais coisas. Já tem gente fazendo um curso de bacharel em teologia em 1 ano e meio. Daqui um dia vai ter uma pílula, você toma e vira teólogo, é mais fácil. São os camelôs universitários, todo dia alguém inventa uma coisa nova. Só que eu preciso dizer a vocês que a qualidade do trabalho leva tempo. E o melhor de tudo, é preciso parceria. Ninguém chega ao ápice sozinho. Eu só estou de pé aqui hoje ministrando as palavras que ministro por causa da esposa que eu tenho. A mulher que talvez do seu ponto de vista não faça nada. Mas você não faz ideia do que essa mulher faz para mim, comigo e em mim. Parceria. Sabe o que é interessante? Nosso corpo costuma dar certos gritos que a gente não percebe. E quando a gente não percebe, as pessoas de fora passam a perceber. É estranho isso. Sabe qual é o grande problema disso? É que quando a Bíblia vai mostrar isso, ela mostra atingindo quem está perto de Jesus. Ou seja, ela faz questão de dizer que o fato de estarmos em Jesus, perto de Jesus, não tira a gente desses perigos. Os próprios discípulos não vão entender o que a mulher fez e nem o que Jesus perguntou, mas graças a Deus que Jesus não segue a lógica dos discípulos. Ele sabe interpretar gemidos, toques e desesperos. Ele é o Deus que faz a parada necessária para fazer a leitura correta da vida de alguém. Tem muita gente que se enquadra nessa configuração da mulher da história que Marcos registrou. São os ocultos na multidão, gente que sofre calada, procurando um toque capaz de trazer vida. Eu acho tremendo o texto dizer que a mulher gastou tudo que tinha com os médicos e só vinha a pior. Não tem jeito, quanto mais gasta, menos a coisa flui. Então, com base em tudo isso que eu te falei até aqui, apenas uma radiografia das coisas que a gente grita sem falar, da poderosa linguagem dos sinais, eu quero mostrar pelo menos 4 coisas que a gente tem que fazer para transformar a vida. Está preparado? Primeira, perdoe. Não há melhor forma de mexer com a linguagem de dentro do que perdoar. Perdão é necessário, um milagre, porque perdão você mergulha para dentro. Agora deixa eu deixar uma coisa muito clara a você. Perdão não tem a ver com sentimento. Eu senti que eu devo perdoar. Você nunca vai sentir isso. Perdão tem a ver com comportamento.
Outra coisa, para acabar de vez com frasezinha de Facebook, perdão não tem a ver com força. Os fortes perdoam, nenhum forte perdoa. Perdão é graça, ninguém é forte o suficiente para perdoar. Você perdoa quando é com os outros, quando é com você, você é o primeiro a esquecer. Você quer ver uma frase capaz de te libertar? Eu te perdoo. Essa frase faz o corpo entrar em conexão com a alma e os dois falarem a mesma verdade. Estou sofrendo por fora porque não te perdoei. Então, quando eu te perdoo, tanto o corpo quanto a alma dizem a mesma frase e você está completo, está íntegro, porque está assistindo por fora aquilo que por dentro está vivendo. Eu te perdoo. O que tem de gente atormentado por não perdoar? Tem gente todos os dias dormindo com o inimigo, porque quando você não perdoa, você não solta essa pessoa de jeito nenhum. Um rabino, quando quando entrou nos Estados Unidos fugindo de Hitler, ele foi entrevistado por uma televisão local e ele disse: quando eu entrei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar Hitler. E o povo assustou, mas por quê? Ele disse: porque eu estou entrando num novo país para começar uma nova vida, não vou trazer as velhas angústias, ele que fique para lá, eu estou vivendo uma vida nova, liberto. A própria palavra perdoar em língua portuguesa já contém o verbo doar. Você só perdoa quando deixa ir, quando solta, quando abre mão, quando liberta. Uma pessoa que não perdoa se torna uma pessoa estranha. Fica perto de uma pessoa ressentida para você ver. Por mais bonita que ela seja por fora, ela fica horrível por dentro. Os olhos são escuros. Toda tentativa de sorriso dela é falsa. É complicado. Você sente que a pessoa vive no que a gente chama de síndrome de Hell. A sensação dela é de qualquer momento alguém vai falar, porque todo mundo sabe. Fica emparedado na vida, algemado na alma. Não consegue ser feliz, não consegue brincar, não brinca com os filhos, não vai a festas, nem tem um pingo de alegria, porque toda vez que para, aquilo vem à tona. E se Deus está falando isso aqui hoje, é porque tem alguém aqui atormentado. Então é para você, perdoe. Ou você perdoa ou morre, ou perdoa ou adoece. Sabe por quê? Palavras amargas ficam a vida inteira dando um ranço na vida. Quer ver uma coisa interessante? Palavras amargas podem até parecer insignificantes. Se você quiser fazer um teste, coloca uma pequena pedrinha dentro do sapato e fica o dia inteiro. Aí no final do culto você me procura. Você consegue ficar em paz? Pequenas palavras que às vezes são ditas e cravam fundo na alma. Sabe qual é o grande problema? A alma é a substância mais sensível do universo. Se tem algo que é extremamente fácil de ferir, é uma alma. Ao passo que o mais difícil de sarar é a alma ferida. Quando você mexe na alma, isso deixa ranhuras eternas. Só a graça de Deus para lavar, só a graça de Deus para curar, só a graça de Deus para libertar e fazer de novo você se abraçar e oferecer uma ficha limpa. Há pais que não perdoam seus filhos, maridos que não perdoam suas esposas, esposas que não perdoam os maridos, estão aqui hoje. E hoje Jesus está dizendo: perdoe. Porque se você perdoar hoje, tem vida no seu casamento. Se você perdoar hoje, tem vida na sua família. Se você perdoar hoje, entra a vida no quintal da sua casa, a vida de novo na história da sua família. A vida pode fluir novamente. Tem gente que ainda é capaz de dizer assim: essa mágoa eu vou levar para o túmulo. Está aí uma coisa que você leva mesmo para o túmulo: mágoas. Só que eu não sei para quê. Não é estranho? Se já é ruim saber que você vai morrer. Irmão, fala a verdade. Você consegue imaginar assim tranquilamente você no caixão? Não dá uma sensação ruim? Você no caixão, tudo fechado, não tem Wi-Fi, não tem nada, e você debaixo de um monte de terra, e o povo te deixa lá e volta para casa normal. Não é uma sensação esquisita? Irmão, o negócio já é ruim, e você ainda cheio de mágoa. Até os bichinhos que comem vão ficar magoados, irmão. Perdoe. Perdoe hoje, agora, perdoe, porque o Espírito Santo quer lavar a sua alma aqui essa noite, para você sair daqui de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, e poder dizer para o mundo inteiro: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele não apenas vai se levantar, mas Ele vai me ajudar a me colocar de pé. O perdão derruba, mas a graça põe de pé. O perdão joga você de costas no chão, a graça te faz levantar. Olha que coisa interessante, ó. Quando você não perdoa, você adoece num nível inimaginável. Você vive numa tortura diária, extremamente cansativa e decepcionante, porque esse veneno só cresce, e ele vai apodrecendo a alma de um jeito que é estranho, chega numa linha que você não consegue mais voltar. E aí, tudo que você toca fica amargo. É aí que a sua filha diz para você: pai, eu vou casar. Não casa não, que é miséria total. Você projeta para ela.
Eu vou fazer faculdade. Não faz não, que isso é terrível. Tudo que você tenta, fracassa. Porque você desistiu de viver. É um zumbi ambulante, alguém que anda, mas ainda não sabe que já morreu há tempos. Não são poucas as pessoas que sangram por dentro, 10 anos, ou como a mulher do texto, 12 anos. Quem sabe por causa de uma ferida da mágoa, das palavras que nunca saem da memória, do ressentimento. A palavra ressentimento literalmente significa sentir de novo. A partícula re é um indicativo de voltar, sentir, ressentir. Você sente de novo, de modo que você arranca a casca da ferida que ela nunca sara, fica sangrando por dentro a vida inteira, até gerar um pulso na alma. Aquilo apodrece, gangrena, mata a vida. É por isso que eu amo esse Jesus da Bíblia. Quando ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, eu acho espetacular essa frase. E para mim, Jesus está dizendo o seguinte, eu vim para 2 tipos de morte. Eu vim para ressuscitar da morte física e também daqueles que vivem uma vida morta. É ressurreição para todos. Sabe o que a palavra de Deus faz aqui hoje? Ela consegue dar saúde espiritual para quem está vivo, mas doente. E consegue trazer vida espiritual para quem está morto. Ela atinge todos os lados. Perdoe. Se você não romper a multidão das desculpas, jamais tocará no manto da sua liberdade. Quantas desculpas a gente coloca todo dia para não perdoar? E tem crente que coloca as desculpas, porque desculpas de crente são as mais legais. Crente tem uma criatividade extraordinária para desculpa, é por isso que ele é evangelástico, ele estica conceitos. Então ele consegue fazer uns movimentos assim, tipo, não, quando tiver uma campanha do perdão, aí eu vou. Ou quando eu encontrar um pastorzão que prega sobre o perdão, daquele modo assim, que fala e a gente se enche, aí eu perdoo. Quanto mais barreiras você coloca, mais difícil fica atingir o que você deve fazer. O que mais me encanta nessa mulher é que ela tinha tudo para morrer se saísse à rua. Mas ela rompe uma multidão, até tocar em Jesus. E o mais incrível, ela se esconde, mas Jesus procura. E sempre que Jesus procura, encontra. E quando ele encontra, sabe o que ele faz com ela? É a primeira mulher na Bíblia que ele chama de filha. Ou seja, tudo aquilo que ela imaginou no pior sentido se transformou na grande graça da vida. Ser chamada de filha e experimentar não apenas a cura, mas a salvação. Vai para casa, ser curada do teu mal. Hoje a tua fé te salvou. Perdoe aqui hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segunda coisa que a gente precisa fazer para transformar a vida: não carregue a mochila pesada dos segredos. O que tem de gente andando pesadamente pela vida, com a mochila pesada dos segredos. Marcos escreve uma frase nesse texto que pode passar despercebida nas nossas leituras, e essa frase mexeu demais comigo essa semana. Olha o que Marcos escreve no versículo 33, declarou-lhe toda a verdade. Lucas vai dizer, ela contou a história. Eu acho impressionante isso, que verdade. Pode até ser que ela tenha dito, olha, fui eu que toquei, porque eu estou imunda, não podia entrar aqui na multidão e tocar no Senhor. Mas isso era muito óbvio, até pelo fato, provavelmente, como ela estaria vestida. Eu acredito profundamente que o que faz essa mulher sangrar tanto é um problema psicológico, psicossomático, monstruoso por dentro da alma. E ela chega até Jesus, o único homem que olhou para ela sem ter uma pedra nas mãos. Ela disse, esse homem pode me ouvir. Então, antes de Jesus a salvar, dizer, filha, tua fé te salvou, tem a frase. Ela declarou toda a verdade. Ela chegou diante de um Deus que ela pôde tirar a mochila pesada das costas e sentir aquele alívio. Graças a Deus eu pude jogar para fora aquilo que me segurava. Existe um Jesus que gosta de ouvir as piores histórias. Existe um Jesus que gosta de ouvir aquilo que me machuca. Existe um Jesus que fez uma proposta, vinde a mim. Todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos trocar de fardo e de jugo. Existe um Jesus que conhece aquilo que pesa na sua vida. Agora escute, a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho que liberta. Nunca é fácil contar a verdade, só que é ela que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que não perdoa, adoece, quase morre porque fica guardando segredos. E pensa, não, eu estou guardando isso para te proteger. É um perigo muito grande isso. E deixa eu dizer muito claramente a você, não é fácil contar verdades. A verdade é cruel, ela vem com tudo. É por isso que João é tão tremendo no capítulo 1 do seu evangelho, que ele diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. Se Jesus tivesse visto só em verdade, não tinha ninguém aqui hoje.
Se Jesus tivesse descido ao mundo só em verdade, nem eu, nem vocês estaríamos aqui, porque a verdade é cruel. Ela vem e fala: você não presta, você é alto, você é baixo, você é bonito, você é feio, e ponto. Ela é a verdade. Isso machuca demais. Mas aí Jesus a enxerta de graça primeiro. Primeiro graça, depois verdade. Aí ele dizendo: o que eu vou falar agora vai te machucar, mas isso vai sarar sua alma. Ele passa a graça, arrebenta com a verdade. Você chora, mas fica de pé, livre. A mochila cai e você pode andar. As mãos são sem mácula, sem ira, sem contenda. São livres para adorá-lo, porque as algemas caíram, as correntes se quebraram e você é livre. Como é complicado carregar o peso. Alguém tem que pôr o lixo para fora. Isso não é fácil. Mexer nos escombros. Porque mexer nos escombros da alma não é uma tarefa fácil, mas é extremamente necessária, porque é a limpeza da alma que vai garantir a respiração da liberdade. Como é difícil fazer uma faxina no próprio coração. Sabe, essa coisa de arrastar os móveis, de mexer com aquilo que ninguém quer, de entrar no porão da alma, no quarto mofado da vida, de tirar lá de dentro as palavras que ouviu lá atrás e ficaram gravadas. Tem coisa que fica na nossa alma tão escondida, em lugares tão secretos, que a gente tem medo de ir lá. Teve uma menina se confessando com um pastor nos Estados Unidos. Ela disse: eu não gosto de falar nada sobre mim, porque toda vez que eu ponho a mão no meu passado, eu volto com os dedos sangrando, pelas pontas soltas que tem lá. Um irmão falou para um pastor: olha pastor, eu tenho a sensação que Deus escreveu meu nome num papel, rasgou e jogou fora. Tem dias em que a sensação é de que Deus se foi. E você fica guardando um monte de coisa, não conta para ninguém, não se abre de jeito nenhum. Tem maridos e esposos, cônjuges, casados, que são praticamente desconhecidos. Cada um tem seu jeito, seu estilo, suas senhas, tudo secreto. São 007 casados. Não conseguem abrir-se, não há um diálogo da verdade. E se não há verdade no seu casamento, pode ter certeza que o outro lado entra, porque não há meio termo. Uma meia verdade já é uma mentira completa. Escuta isso daqui, ó. Velhos rancores são como o irritante chiado do pé da mesa. Fala a verdade, você consegue almoçar em paz com a mesa fazendo aquele chiadozinho? Você ficaria em paz na sua casa com uma goteira pingando bem no seu ombro? Irritantemente igual, numa cadência monstruosa, harmônica, dá para contar os segundos. Velhos rancores são como chiados do pé da mesa da sua alma. Coisas velhas guardadas podem gerar o mofo da vida. Agora escuta isso daqui, ó. É muito difícil aprender a conviver com as nossas perdas, porque elas, muitas das vezes, é por isso que a gente fica guardando até o que não deveria, por medo da perda. Uma mulher italiana que sofreu um acidente de carro e perdeu o braço esquerdo, ela ficou o resto da vida lidando com isso, com a síndrome que os psicólogos, os neurocirurgiões, chamam de síndrome do membro fantasma. Ou seja, seu corpo sofreu uma mutilação científica, foi arrancado, mas não tem como o médico dizer isso para o seu cérebro: ó, não existe mais o membro. O cérebro ainda acredita que o membro está lá. Então o grande problema de quem tem a síndrome do membro fantasma é você não ter o braço, mas o cérebro acreditar que tem e você levar a mão para pegar. Eu estudei sobre isso, eu vi uns relatos interessantes de uma moça que ela perdeu a perna esquerda, e ela dizia: não há nada pior do que a sensação de coceira entre os dedos de um pé que eu não tenho mais. A síndrome do membro fantasma. Eu tenho a sensação que no corpo de Cristo hoje tem um monte de membro fantasma. Gente que parece que se auto-arrancou do membro, mas Cristo ainda sente ele. Ele está aí. É por isso que hoje Jesus vai trazer vida de novo para você. Para você nunca mais ser um membro fantasma do corpo, mas permanecer como alguém que está aqui, de carne e osso, de verdade, de vida, pulsando, fluindo. Olha que coisa interessante que é isso. Liberte-se dos segredos que podem te matar. Se você não abrir o porão da sua alma hoje, quem sabe pode estar abrindo a cova da sua vida. Então eu falei de perdão, falei de segredos que devem ser liberados. Terceiro, olha que interessante, jogue fora as suas máscaras. Tem nada mais chato do que viver de máscaras. Fernando Pessoa, um poeta que eu gosto muito, num dos seus poemas ele diz assim: durante tanto tempo usei uma máscara, que quando fui arrancar, tremi, fiz força e senti que ela estava pregada à cara. Tirei e tomei um susto. Vi então que havia envelhecido. A máscara é a violência do original. É o subterfúgio, a armadilha. É quando você usa algo para tentar se convencer de que já não é mais aquele. Máscaras, o artifício do malandro.
Como é complicado isso. Quem vive simulando virtudes corre o risco de morrer viciado na mentira, porque não tem nada mais patético do que alguém tentando ser o que não é. Fuja do simulacro, dessa coisa de uma espiritualidade sintética, não original, de gente que é muito igual ao outro, mas não consegue ser quem é. Já viu aqueles pregadores, por exemplo, que pregam tudo igualzinho nas igrejas, não tem? Até o jeito de falar, de virar, de olhar, não é? Até a língua estranha do cara é igual, do mesmo jeito. Como é complicado quando a gente não entende. A maior alegria que existe aqui hoje é você saber que você é o único. E que você não precisa se disfarçar daquilo que não é. Olha, eu tenho uma palavra de Deus hoje que é revolucionária para a sua vida. Deus te ama exatamente como você é, porque você é uma obra única dele. Ele gosta de ver você falar, ouvir você cantar, mas eu canto desafinado, exatamente, ele fez você assim, então de algum modo ele gosta da sua melodia única, que ninguém tem igual. No peito dos desafinados também nasce a adoração, é ou não é? Deus conhece você, sabe quem você é. Uma das coisas mais tremendas é a gente saber que Deus sabe quem nós somos. Interessante que eu fico olhando umas coisas na Bíblia que me chamam a atenção. Davi, por exemplo, Davi tinha tudo para nunca ser o homem segundo o coração de Deus. Davi não passaria no crivo de muitas das nossas igrejas. Aqueles super santos detestariam Davi. Aí Deus olha e diz: achei Davi, homem segundo o meu coração. Vai saber o que foi que Deus viu em Davi. Você já parou para se perguntar por que Deus te ama? A gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente tenta uma espiritualidade lá toda cheia de coisa, de repente a gente acaba de novo. E Deus insiste em nos amar. Por quê? Porque Ele nunca joga fora a sua arte. Mais do que isso, Ele deu sua vida, sangue, para que estivéssemos aqui hoje. Todo mundo que está aqui hoje, você foi alvo do sangue de Jesus. Sabe por que muita gente foge da verdade? Por que muita gente prefere a máscara? Muita gente teme a lucidez e a liberdade que a verdade proporciona. É por isso que eles implicam, eles fogem, porque sabem que a verdade implica no abandono do auto-engano. Tem muita gente que prefere o engano porque é mais fácil de lidar. Quando você assume a verdade é mais complicado. Já pensou? Você chega com auto-engano do tipo, eu fiquei sabendo de um irmão numa igreja que falou para o pastor: não, eu vou gravar um meu CD, e o pastor tentou libertá-lo e disse: irmão, mas o irmão não é cantor. E pastor tem um jeito assim mais legal de falar isso. Mestre já dava no meio, mas pastor tem um jeito de chegar e... Irmão, o irmão já ouviu o irmão cantando? O irmão não tem esse dom todo, né? Só que a verdade é difícil de ouvir. Sabe o que o irmão falou, pastor? Pastor, o que é que eu vou fazer com os meus 1000 fãs? Ele deve ter 1000 amigos no Facebook, ele tem 1000 fãs. As pessoas vivem no auto-engano, é mais fácil. É mais fácil você se iludir. É como um filósofo que eu tive, que foi professor meu, que era violento. Ele vinha de uma linhagem filosófica chamada niilismo, que não está nem aí para nada, nem para ninguém. E um rapaz da sala disse: professor, ninguém gosta dos meus textos. Por quê? Ele disse: porque você não tem talento algum. É duro, mas liberta. Pelo menos ele não tentou mais escrever, graças a Deus. Não é bom? Por isso que mais uma vez eu te relembro que Jesus encheu graça com verdade. Se Jesus chegasse na sua frente hoje e falasse todos os seus pecados, você assustaria terrivelmente, mas você veria tanto amor nos olhos dele, que você ia ter que dizer: eu sei, Senhor, eu sou assim, mas o Senhor pode me ajudar a mudar? Posso. Se queres, pode tornar-me limpo? Posso ser curado do teu mal. É tão tremendo saber que Jesus faz as leituras. Está dando para entender? Jesus faz leituras da vida. Interessante que essa mulher do texto de Marcos procurou Jesus no anonimato da multidão. Se tem uma coisa que a multidão consegue produzir, é isso. Ela engole intimidades, subjetividades, ela sequestra a identidade. Então a mulher procura Jesus no anonimato da multidão, sob a máscara da massa. Só que o que ela encontrou? Um Jesus pessoal. Eu acho espetacular Marcos colocar essa frase: Jesus procurava entre a multidão para ver quem o havia tocado. Olha que tremendo. A mulher vem por trás da multidão, contando com o anonimato da multidão, numa postura profundamente neopentecostal. É uma mulher neopentecostal na Bíblia. Eu toco, pego meu milagre e saio pela primeira porta, sem qualquer relação com Jesus. Não deu. Jesus olha para ela: eu quero ver você, eu quero olhar para você, eu quero saber quem foi, o que te trouxe até aqui. Eu não sou um banco que você saca e some, eu sou alguém de relacionamento. Vamos sentar junto, conversar, andar juntos. Você é minha filha, a minha menina, e eu quero olhar para você. Jesus aqui hoje não vai te dar um milagre, Ele vai te fazer ser um, envolvido em você,
de modo que você seja o milagre. Tanta gente hoje milagromaníaco, a busca de milagre o tempo todo, e Deus procurando você para ser um. Às vezes tem gente do seu lado precisando do milagre que você é. Seja o milagre de Deus. Transforme-se no milagre. Não seja como o grupo de discípulos nesse texto e em outros, que tenta transformar Jesus num objeto pessoal seu. Olha a lógica do discípulo: mas Senhor, como é que o Senhor dá uma dessa com a gente? Não paga esse mico não. A multidão te oprimindo, o Senhor vem perguntar quem me tocou. Interessante, Jesus não perguntou quem me oprimiu. Ele sabe que multidão só oprime. Só que no meio da multidão que oprime, tem os oprimidos. E o oprimido toca. E Jesus, que sabe fazer leitura de sinais, sabe muito bem quem toca e quem oprime. Porque Ele sabe quem está aqui hoje porque é servo e quem veio aqui só porque é fã. Jesus sabe quem está aqui porque é a igreja e quem está aqui porque é multidão. Jesus sabe quem está aqui porque precisa da graça e quem veio aqui porque é um domingo a mais na igreja. Vir à igreja não te faz ser igreja. Você tem que estar aqui hoje para entender de uma vez por todas que o que você procura não está aqui para todo mundo ver. Está aqui do Deus que sabe as linguagens da alma e consegue decifrar os mistérios da vida. É esse Jesus que a gente tem que procurar. Tem muita gente hoje que ele vive a vida inteira procurando alguma coisa. Já viu aqueles irmãos que ele vai na segunda do milagre, na terça da glória, na quarta do fogo, na quinta do poder, na sexta da apoteose, no sábado do extraordinário, no domingo do celestial. Ele só não tem um dia normal para ele ser gente. Ele vive viciado, adrenalinizado. Ele não consegue compreender que um dia comum pode ser amanhã, segunda-feira da vida, e você vai ter um encontro que muda a história da sua alma. Mas eu acredito que se Jesus está falando isso hoje, é porque é hoje o dia de você encontrar com Jesus aqui, e aprender a perdoar, a jogar fora os segredos da alma, a de uma vez por todas tirar a mochila, arrancar a máscara e chegar perto dele. Para fechar, quarta coisa que a gente tem que fazer. Eu falei que é preciso perdoar, é preciso arrancar a mochila pesada do segredo das costas, é preciso tirar as máscaras. Terceiro, peça ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Peça ajuda. Interessante que essa mulher pediu para todo mundo. Ela pediu para os médicos, ela deve ter pedido para a família. Ninguém ajudou. Então, quando ninguém mais podia ajudar, ela foi no único que podia, mas foi. Peça ajuda. Tem muita gente que sofre sozinho. Agora escuta isso. Desde quando você tinha idade suficiente para levantar os bracinhos para os pais e pedir colo, você sabe pedir. Não é verdade? Você já percebeu que criança tem um chorozinho malandro, choro de chantagem? Esses dias eu vi um videozinho no Facebook, muito interessante. O menininho ele prendeu a perninha atrás da porta, só encostou. Aí ele começou a chorar desesperadamente, de sair lágrima. Aí o pai foi lá e só puxou a porta. Sabe o que ele fez? Botou a perninha de novo lá e fechou a porta de novo e começou a chorar assim, miseravelmente dolorido. O choro da chantagem. A gente sabe pedir ajuda, só não pede se não quiser. Sabe quando é que você não pede ajuda? Quando o orgulho é maior que a humildade. Sabe quando você não pede ajuda? Quando acha que se você pedir ajuda, todo mundo vai saber. Que saiba, o importante é você viver. Tem muita gente que não pede ajuda, sabe por quê? Porque ele acredita que se pedir ajuda vai vazar. E informação que vaza vira rede de fofoca. E eu sinto dizer a você que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, vai haver fofoca. Pode ter certeza disso. Isso aí está lá em Heresiastes. É na NVA, nunca vi antes. Sempre tem fofoca onde existe gente. Interessante que uma das cartas que a gente quase não lê na igreja, mas deveria, é Tiago. Quando Tiago fala do poder da língua. Eu fiquei sabendo de um pastor numa igreja que ministrou 6 meses sobre a questão da língua. Aí uma irmã chegou para ele e falou: pastor, eu entendi o que o senhor quis dizer. Eu vou trazer minha língua no altar. Ele falou: meu Deus, vou ter que reformar o altar da igreja. É pequeno para a língua da irmã. É preciso desenvolver hoje o senso de pedir ajuda. É por isso que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Jesus colocou ele como advogado junto ao Pai, Paráclitos, aquele que está do lado, aquele que ajuda. Você não precisa sofrer sozinho aqui hoje. Você tem Deus, você tem o Pai, tem irmãos, tem igreja. Não sofra sozinho. Corre para cá. Existe um Deus hoje capaz de te pôr de pé e gente para te apoiar se você não aguentar. Não sofra sozinho. A solidão é um campo demasiado vasto para ser atravessado a sós. Esses dias lá em São Paulo eu vi um outdoor. O outdoor é interessante, a frase diz assim: a solidão até tem vantagens. O problema é que você não tem ninguém para contar quais são. É ou não é? Você está sozinho.
Tem muita gente que vive a vida inteira se auto-iludindo, o tempo todo preso dentro das próprias camadas de vida. E eu quero que você saiba que o mundo é um museu do gemido. E Jesus sempre soube disso. É por isso que Ele é o Deus que sente dor. Jesus é o Deus sentindo dor, a nossa dor. Qual é a proposta do Evangelho para mim e para você aqui hoje? Escute bem o que eu vou te dizer. A proposta do Evangelho não é curar as suas memórias, é redimi-las. É transformá-las em algo melhor, é fazer com que elas se transformem numa história poderosa de vida, é fazer com que elas virem testemunho, é fazer com que elas virem um movimento pelo qual você chega mais perto de Deus. É por isso que as nossas memórias não podem ser jogadas fora, devem ser trabalhadas, para virar escola. A poderosa linguagem dos sinais sempre encontra em Cristo o seu maior apoio. Só Jesus é quem entende perfeitamente cada palavra que você não tem coragem para dizer. Só Jesus para fazer isso. Eu fiz até uma pequena listinha. Jesus é o Deus dos aflitos. Você vai ver no Salmo 22, ele diz ao pé da letra, ele repete: Deus meu, lá na cruz. O que ele está dizendo não é um abandono de Deus. O que ele está dizendo é que existe um Deus que os abandonados podem clamar. Ele está dizendo: o pior dia da sua vida, quando todo mundo foi embora, quando você estiver na cruz dos piores sofrimentos, saiba, ainda há uma direção para olhar. Olhe para cima e grita: Deus meu, Deus meu. Existe um Deus a quem clamar no dia da crise. Jesus também é o Deus dos Tomés e as suas curiosidades e dúvidas sinceras. Jesus também é o Deus dos Zaqueus, perdidos entre as árvores, tentando ver Jesus por um outro ângulo. Jesus é o Deus das mulheres samaritanas e seus segredos estranhos, das mulheres sangrando e sua mania de ficar entre a multidão. Jesus é o Deus de gente que sangra por dentro e por fora. É meu Deus, é seu Deus. Jesus é o Deus de quem sofre. E hoje nós podemos dizer aqui: Ele pode ajudar. Ele pode te ajudar. Há um tempo atrás eu li uma coisa aqui que eu vou ler de novo, mas é muito importante isso. Um dos livros que eu estava lendo, o escritor contou sobre uma igreja nos Estados Unidos que se reuniu para uma oração em comum. Esse tipo de culto quase não vem ninguém, é apenas uma oração de pouca gente. Todo mundo deu as mãos, fez um círculo, e o pastor disse: algumas irmãs, os irmãos vão orando. À medida que vocês forem orando, os outros apenas concordam. Isso é uma prática da igreja antiga, a igreja cristã tradicional fazia muito isso. A oração que um fala e os outros concordam, para tirar um pouco da feira religiosa que muita gente às vezes faz. E aí, aquele silêncio, quando uma moça começou a fazer a seguinte oração. Esse é o tipo de oração que só se faz em igreja que tem gente honesta. Olha o que ela orou. Com a voz clara, embora trêmula, a jovem começou a sua oração com as seguintes palavras: Deus, eu te odiei depois do estupro. Como pudeste deixar aquilo acontecer comigo? Comigo? A congregação fez um silêncio profundo. Não mais os ruídos de tosse, risinhos, nada. E a moça continuou: eu odiei as pessoas dessa igreja que tentaram me confortar. Eu não queria conforto, eu queria vingança. Queria retribuir a ferida, eu queria machucar aquele homem, como ele me machucou. Mas eu te agradeço, ó Deus, ó limpeza, porque o Senhor nunca desistiu de mim. E nem algumas das pessoas que estão aqui. E ela termina dizendo: tu continuaste a me procurar, e agora sou eu quem corro até a ti, e peço, cures as cicatrizes da minha alma. Coisa tremenda é você saber que você pode pedir ajuda. A palavra de Deus para você hoje é muito simples. Quer que a poderosa linguagem dos sinais hoje faça diferente na sua vida? Então perdoe. Você quer que a sua alma saia daqui leve e que essa noite você durma em paz sem precisar daquele coquetel de remédios que você tem guardado que ninguém sabe? Então jogue fora a mochila pesada dos segredos. Quer voltar para casa, entrar em casa, ficar feliz, sentir que é alguém? Arranque a máscara. E se você quiser pedir ajuda, agora é o lugar. Você está no lugar ideal de pedir ajuda. Porque eu estou te apresentando hoje um Jesus para quem você pode correr para os braços, porque os braços dele são braços de amor, e qualquer um pode chegar. É o Deus dos rejeitados, é o Deus dos abandonados, Ele é o Deus dos viciados, Ele é o Deus dos que foram abusados, daqueles que foram alvo de fofocas, de manipulações maldosas. Ele é o Deus de qualquer um que quiser chegar. Fica de pé, por favor.
o maior convite de todos os tempos, Jesus fez no meio da rua: quem quiser, venha, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu acho tão tremendo o fato dessa mulher ter entrado. Deixa eu te contar uma coisa da cultura judaica que é muito importante. Na cultura judaica, uma mulher sangrando era considerada imunda em vários aspectos. Um deles é que ela não podia nem tocar nas coisas. Qualquer pessoa que ela tocasse se transformava em imunda pela mesma imundice dela. Aí eu pergunto a vocês: é possível entrar numa multidão sem tocar em ninguém? Imagina que essa mulher sai esbarrando em todo mundo, e todo mundo que ela toca fica sujo pela sujeira dela, e que uma vez sujo, quem tocar no outro também vai se sujar. A mulher entrou naquela região, naquela multidão, sujando todo mundo. Só que aí ela encontra com Jesus, toca nele e não suja, muito pelo contrário, ela fica limpa. O efeito é reverso. Portanto, agora essa mulher volta para casa limpando tudo que sujou. Cada um que ela toca agora está limpo, porque ela está limpa. Ou seja, não importa o jeito que você vê aqui hoje, importa a forma como vai sair daqui. Eu vou fazer um convite a você aqui hoje. Se você sentiu que em algum modo essa palavra tocou o seu coração, falou com você de algum modo muito profundo, íntimo, eu não estou falando de emocionalismos baratos, daquilo que você sabe que Deus falou ao seu coração, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. É o seu ato de romper a multidão, dizer: Senhor, eu quero cura para minha alma, eu quero resgate na minha vida. Pode vir. Deixa o Espírito Santo trazer você. Provavelmente as lágrimas vão rolar. É lavagem. É o Espírito purificando a vida, dizendo: deixa fluir a graça, porque a graça é capaz de tocar e reconhecer a poderosa linguagem dos sinais. É a graça de Deus que faz você se sentir outro homem, outra mulher. Só Jesus sabe o que já foi dito para te ferir, para te machucar. Só Jesus sabe como você tem dormido tão mal as últimas noites, acordado destruído. Hoje é o dia de Jesus te chamar aqui e dizer: vem cá, vou te dar um abraço, daquele que vai fazer você sentir a sua cama como um altar. Eu creio na palavra que eu estou pregando. Eu quero que você creia profundamente no Deus que é capaz de descobrir aquilo que você não tem coragem de dizer, mas Ele sabe. Seu casamento está insuportável, vem até aqui à frente. Se tem coisas que você nunca contou para ninguém, está guardado lá no fundo da alma, vem até aqui à frente hoje. Joga fora a mochila pesada dos segredos. Arranque as máscaras. Deixa o Espírito Santo moldar você num novo tempo. Jesus está falando com você num nível muito profundo. E eu tenho certeza absoluta que hoje novos dias começam a surgir na história da sua vida. Tudo novo se faz, porque a gente prossegue para um novo tempo. Eu quero orar com você. E eu sei que tem mais alguém. Vem para cá em nome de Jesus. Jesus está te chamando para um novo tempo. Jesus costuma surpreender a gente de modos que a gente nem imagina. Você talvez não imaginasse que hoje, um domingo comum, Ele iria entrar tão fortemente nos meandros da sua alma. Mas Ele já sabia disso, de modo que no começo da semana Ele já ministrou a palavra ao meu coração, porque Ele não precisa estar aqui hoje para saber o que você passa hoje. Ele é o Deus de hoje, de ontem, do amanhã. 1000 anos aos olhos dele são como o dia de ontem que passou. Jesus quer te dar um abraço poderoso aqui hoje. Rompa a camada do orgulho. Pastor, você não sabe o que Ele fez, Ele me feriu. Mas hoje o Espírito Santo pode te usar para reverter aquilo que era maldição, angústia, cárcere, num novo tempo, numa nova vida. Hoje Jesus te chama. Oh Deus, Senhor, como é bom poder dizer que aqui hoje eu posso clamar o Teu nome. Tu és o Deus dos aflitos, o Deus daqueles que estão tão machucados pela vida, o Deus daqueles que sabe, Pai, que hoje talvez tenha sido a última esperança, mas eles estão aqui, Senhor, porque Tu és o Deus que abraça, o Deus que consola, o Deus que restaura, o Deus que firma os pés, o Deus que levanta a cabeça, o Deus que faz sorrir de novo, o Deus que limpa as lágrimas, o Deus que viaja para dentro das minhas angústias mais tenebrosas. Acende, Pai, a luz
no coração escuro dessa jovem aqui, desse homem aqui, Pai. Às vezes a vida fecha todas as janelas, tapa todos os buracos, a gente se sente tão sufocado, tão vazio, como se ninguém nos ouvisse, ninguém soubesse de nada, Pai. A gente está quebrado, só os cacos. Mas aí a Tua mão vem e refaz, porque o Senhor é o Deus da suprema arte, o sublime artista do avivamento, daquele que faz a vida voltar em mim, daquele que firma, Senhor, as minhas mãos e que me faz olhar na direção dos Teus olhos para poder enxergar um novo tempo, um novo começo. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Estamos pedindo ajuda aqui, ajuda-nos. Derrama a Tua graça no coração para que ela perdoe, para que Ele perdoe. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se a Tua palavra moveu os corações, é porque hoje é um novo tempo, tempo de recomeço, tempo de transformação, tempo de vida. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado, para que os seus braços possam de algum modo tocar o coração dela. Você pode abraçar a pessoa do seu lado e fazer uma oração com ela, dizer assim: Senhor, obrigado por essa pessoa, ela está aqui hoje, eu não sei nem às vezes o nome, mas ela está aqui, e o Senhor me ajudou a estar do lado desse homem, do lado dessa mulher, porque nós somos uma igreja, e uma igreja também se ajuda naquilo que machuca, naquilo que fere. Nós somos uma igreja porque somos Teu povo, Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.